final de tarde a todos, nesse dia bastante frio. Vamos receber agora, com alegria, para uma harmonização melhor, o grupo Vocal Esperança da nossa casa. Tá? Fechem seus olhos, cantem como queiram, mas recebam com muito amor este grupo. Que assim seja. Vamos começar com o Ave Maria, todos querem aí, todos podem cantar. Pode entrar que eu seguro. Segura aí. Segura pra mim aí. Segura. Não, pode tentar. Bom, meus irmãos, depois dessa belíssima, apresentação do nosso coral, vamos ao trabalho de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem
que mudou a história da humanidade. Aproveitando, né, que nós estamos nesse mês de junho, que é o mês festivo de aniversário de 95 anos da nossa casa, as palestras estão sendo diferenciadas nas segundas-feiras, né, que nós fazemos o Evangelho na sequência. Nós estamos trazendo alguns itens, alguns temas tão importantes para o nosso conhecimento. Então hoje nós vamos falar dessa mensagem do Evangelho de Jesus. Nós vamos tentar explorar, né, tentar entender de uma forma simples qual o método que o Espiritismo usa para ajudar então a entender e aplicar esses ensinamentos do Cristo, né, na nossa vida. Esse é o objetivo do trabalho de hoje. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevando sempre, primeiramente, o nosso pensamento a Deus. Com muita gratidão, agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos. Agradecer aos benfeitores amigos que aqui se encontram, os benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis da Seara do Cristo. E em especial ao nosso mentor espiritual, Dr. Eduardo Chateaubriand, que há 95 anos trabalha por esta casa, de uma forma, né, evolutiva, e aqui nós estamos, aprendendo, estudando e exercitando esses ensinamentos. Pedimos, Senhor, a fluidificação das águas que se encontram sobre a mesa. Que elas sejam todas elas que recebam o bálsamo salutar de cura, de bem-estar e de bom ânimo para quem dela fizer uso. E assim, que o nosso trabalho seja esclarecedor, seja colocado dessa forma simples e que sejamos sempre amparados. Fiquem todos junto a nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou começar lendo. O trabalho é sobre o Evangelho, né? Nas segundas-feiras, geralmente, eles trabalham o Evangelho na sequência, como eu acabei de falar. Mas eu vou ler um trechinho, porque o Evangelho ele foi codificado em 1864. E nessa mesma época que Kardec lançou a primeira obra, foi o Livro dos Espíritos, e depois começou a trabalhar o Evangelho. E aí tem a Revista Espírita, que não sei se alguém já conhece, são 12 obras, que é uma tomada de um jornal que era mensal. Porque como Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos, preparando o Evangelho, ele recebia muitas informações, muitas psicografias, muitas instruções, e ele juntava tudo isso, né, em forma de jornal e lançava. E essa obra toda foi colocada, elas são 12. Este aqui é de 1864, que vai falar do Evangelho, quando o Evangelho estava sendo preparado. Então eu vou ler um trechinho aqui para nós não tomar muito tempo, onde fala uma comunicação espírita. E aí, de 1864, maio de 1864, e diz assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta que retira. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz
aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados aos acentos melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam caminho errado e, corando de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram ao Senhor a força para suportar suas provações. O Espírito da Verdade. Vejam que interessante, né? Esse estudo, né, que a gente faz, todo o trabalho que a gente vai fazer aqui na casa, a gente vai pesquisar. E aí, na nossa reflexão, o conceito mais exato, né, para definir o Evangelho de Jesus é esse que encontramos nas leituras das obras de Kardec, que diz que o Evangelho é o plano do nosso Pai para a evolução espiritual de toda a humanidade. Veja, o plano de Deus para a evolução de todos nós que aqui estamos. E é chamado de Evangelho de Jesus porque a expiação do Cristo é o ponto central de Deus, do plano de Deus. Falar do Evangelho é falar de vida, especificamente de uma única vida, que é a vida de Jesus. Veja que lindo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós trabalhamos, que está aqui no telão, de Allan Kardec, é considerado a obra do sentimento. Entre todas que compõem a codificação espírita, né, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho é o que trata do sentimento. Porque todos os outros são de estudos, né, de esclarecimento. Mas o Evangelho não. O Evangelho trata da nossa alma, né, do nosso comportamento. É o pensamento de Jesus, desse Cristo amigo, explicado à luz do Espiritismo, ultrapassando a escrita e resgatando a essência dos seus ensinamentos, como acabamos de ler na Revista Espírita de 1864. E na página 97 dessa mesma revista, Kardec explica que as matérias contidas nos Evangelhos, eles podem ser divididos em 4 partes. Isso é importante a gente entender, olha aqui. O primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. No segundo, os milagres. No terceiro, as predições, as profecias, né? E a última, que é o ensino moral. Vejam, se as primeiras foram objetos de controvérsias, diz Kardec, a última ficou inatacável. Porque para o homem é uma regra de conduta que abraça todas as circunstâncias da vida, em todos os sentidos. Na família, na sociedade, né? Nos grupos de relacionamento das pessoas, né? Tudo isso aí entra essa conduta moral, o nosso comportamento perante o outro. Na política, no trabalho, enfim, em todas as esferas, né, esferas da convivência humana. Então, quem se relaciona na família, em qualquer lugar, tem esse código moral, né? De respeito, né? De entendimento, de tolerância, quanta coisa, né? Que a gente tem que exercitar. É um patrimônio enorme de recursos. Eu sinto que tem uma alma, meu Deus. Tem um espírito, é um vário aqui, né, Maria? É um patrimônio enorme de recursos que a doutrina espírita nos oferece. Chaves preciosas
maravilhosas que nos permitem acessar os mistérios das missões de Jesus, extraindo lições inesgotáveis que acalentam a nossa alma dolorida. Caminhadas, né, nos desertos da vida, quantas vezes, né, caminhamos em espinhos. E em Jesus nós encontramos uma fonte que nunca se esgota. Podemos dizer que é o nosso porto seguro, né? Jesus é o nosso porto seguro. E esta obra é para o uso de todos. Todos nós que estamos aqui temos que fazer, o livro de cabeceira dá para dizer, né, o Evangelho. É de toda hora. Tem aquele livrinho, eu não sei se vai passar o tempo, não vou falar. Tem aquele livrinho dos Minutos de Sabedoria, mas acho que o Evangelho ajuda muito nisso também, né? Quando a gente está numa dificuldade, tu abre o Evangelho e te dá a resposta. Então, são, como que eu vou dizer, são experiências que a gente vai tendo que dá para ir passando. Qualquer um pode encontrar nela os meios de adequar sua conduta à moral ensinada pelo Cristo. Qualquer um de nós devemos usar. E o Espiritismo ainda nos ensina que o Evangelho de Jesus é uma mensagem de amor e sabedoria, que pode nos ajudar a alcançar a evolução espiritual. E que através do estudo do Evangelho e da aplicação dos seus ensinamentos, vejam, através do estudo, entender o Evangelho, né, fazer a reflexão necessária quando se lê um item do Evangelho, nós podemos desenvolver a fé, quem ainda diz, eu não acredito, não. A cultivar o amor, nós vamos aprendendo ali, né, a fórmula secreta, praticar a caridade, buscar a sabedoria, desenvolver a fé é a base da nossa jornada espiritual, porque se não tivermos fé, nada disso aqui vai adiantar a gente, né, conversar. A cultivar o amor, que é a essência da mensagem de Jesus. O Evangelho é todo amor. Praticar a caridade, que é uma das principais virtudes espirituais, né? Buscar a sabedoria, veja que interessante. Buscar a sabedoria é buscar o conhecimento. E o conhecimento também é uma parte fundamental para a nossa evolução espiritual. As minhas escolhas só vão acontecer da melhor forma possível se eu não tiver o conhecimento, porque senão eu vou estar errando sempre, né? E aonde buscar essa sabedoria? Devemos buscar através do estudo e da reflexão. E após essa comprovação, nós podemos até dizer, aí sim, em alto bom tom, o conhecimento liberta. Porque após a gente entender, nunca a gente vai estudar o Evangelho que nós não sabemos, mas no momento que a gente entender o que o Evangelho nos ensina, a gente vai se tornando com mais certeza. A gente já não tem tanta dúvida das coisas, já encara a vida, né, mais fácil. Veja, os ensinamentos do Cristo contidos no seu Evangelho, eles são uma fonte de inspiração e guia para a nossa jornada espiritual. E agora nós vamos ver alguns ensinamentos de Jesus, né, que ele pode nos auxiliar e são as prioridades dentro do Evangelho. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso coração. Amar o próximo como a nós mesmos. Perdoar aqueles que nos ofendem e buscar a reconciliação. E servir aos outros e trabalhar para o bem comum. E aqui no perdoar aqueles que nos ofendem e buscar a reconciliação, nós vamos fazer uma reflexão aqui. Aí diz assim, o mais difícil, né? O perdão ou o arrependimento, ele faz a gente querer mudar a nossa vida para melhor. Conforme o estudo do Evangelho, vamos reconhecendo nossos erros
agindo contra a vontade e contra os ensinamentos de Deus. Então o Evangelho vai nos colocando, né, lentamente, como nós estamos agindo e por que nós estamos agindo assim. E olha, com certeza 50% do Evangelho devolve o problema para ti. Que geralmente a gente acha que o outro é culpado do nosso problema, né? Eu estou sofrendo, foi o outro que me fez eu sofrer. Mas o Evangelho, não vou colocar 100, vou colocar 50%. Estuda o Evangelho, 50% da culpa já começa a subir. Através do exercício do perdão, temos a oportunidade de mudar nossos pensamentos, desejos, hábitos e atitudes que não estão em harmonia com os ensinamentos do Pai. Nós vamos ter que ir procurar, olha lá meu horário. Nas palavras de Chico Xavier, o Centro Espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem um papel primordial de levar ao público o Evangelho de Jesus. Isso aqui está lá numa plaquinha na frente que diz assim, um trabalho de formiguinha, espontâneo e com simplicidade. Assim o Centro Espírita acolhe, esclarece e orienta. E as instruções dos Espíritos são as verdadeiras vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E essa parte é importante, não vou deixar de colocar ela, que diz assim, e Chico Xavier também dizia que a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, em nossa evolução espiritual, é similar à importância do Sol em nossas vidas físicas. Veja. Ou seja, assim como o Sol é o mantenedor da vida em todo o planeta, se não fosse o Sol, não haveria vida possível aqui. Assim também é o Cristo em relação à vida moral. Olha a importância. A vida espiritual do nosso planeta. Cristo é o sol espiritual da nossa vida. E Cristo é essa fonte de vida, essa fonte de revelação, essa luz de esperança para todos os séculos terrestres. Vejamos, a solução para o calor é um bom ar-condicionado, né? Para o frio, vamos num cobertor de orelha, mas um ar-condicionado quentinho também nos ajuda. Para a sede, um belo copo de água, não é verdade? E a pergunta vem, e a solução para a vida? Qual é? É Jesus, seus exemplos vividos através do seu Evangelho. Esse é o recipiente. No Cristo nós temos a verdade positiva, o sol que resplandece e no momento oportuno. Ele vem então, no momento oportuno, vem então ter conosco, abrindo esses horizontes da imortalidade gloriosa da alma. Esse Jesus, essa importância da vida de cada coração que se abre, que abre as janelas da alma, enfim, para acolher esta luz, e vai penetrando os caminhos mais profundos da nossa alma, nos revelando, nos desnudando perante nós mesmos, perante a nossa consciência, e com isso patrocinando a nossa libertação efetiva. Essa libertação das regiões das sombras, né? Como nos diz Isaías, porque não há libertação efetiva, verdadeira e duradoura sem o conhecimento de nós mesmos. E o Evangelho trabalha para isso, para a gente se conhecer. Sem a coragem de nos encontrarmos, de nos desgastarmos, de nos desvelarmos perante nós mesmos, é necessário tudo isso para que a gente evolua. Então, o que precisa ser mudado? Possamos fazê-lo com coragem, é esse o papel do Evangelho. Despertando a consciência em cada um de nós. Levantar isto é deixarmos as velhas posições de cristalização de inércia, de preguiça, sempre dizendo amanhã eu começo, de paralisia. Erguemos a vontade, os sentimentos, a sublimação, para que possamos avançar. Este é o recado do Evangelho.
E uma chamada para a ação. 1. Estude o Evangelho e reflita sobre os seus ensinamentos. Aplique os ensinamentos de Jesus em sua vida diária. Cultive a fé e a confiança em Deus. E pratique a caridade e trabalhe para o bem comum. E quando vocês chegaram, vocês receberam na porta um roteiro, né? Esse roteiro aqui, vou pular um pouquinho, ele é a implantação do Evangelho no lar. Quem ainda não faz, é adquirir o Evangelho, né? Leia esse roteiro, adquira o Evangelho e solicitem. Aqui na casa nós temos um grupo que se chama Caravaneiros da Fraternidade, que marquem a hora, os caravaneiros têm os dias que trabalham, vai identificar, e eles vão auxiliar e vão explicar como que se faz, né, esse Evangelho, que é Jesus na nossa casa. E é o auxílio que nós estamos precisando. Imagina quanto o bem que vai acontecer para nós, do nosso lado, da nossa família, a gente realizando o Evangelho no lar. Então é um convite para quem ainda não faz, e quem não faz, aliás, quem faz, se quiser fazer uma reciclagem também é importante, tá? Mas tenham esse cuidado de realizar o Evangelho no lar. Eu não vou fazer a leitura porque não vai dar tempo, tá? E falando que no início, como estava tão harmonizado com a Ave Maria, eu não dei o recado. Mas sexta-feira nós vamos ter aqui na casa, dentro desse mês festivo, o nosso irmão Isaías não, João Elias. Isaías, claro, ele não vai vir. João Elias, que vai ser no dia 27/6, na sexta-feira, às 20 horas. Tá? Então estão todos convidados, é muito importante a presença de todos vocês. E também quero colocar aqui para vocês que nas segundas-feiras, que são os que vêm na segunda, dia 30, nós vamos ter a Dani fazendo o trabalho, que é sobre um histórico muito interessante, né, sobre a nossa casa. Então estão todos convidados também. É o último dia, tá? Vai ter mais umas musiquinhas do coral. Então estão todos convidados para participarem também desse trabalho de segunda-feira. Tá? E aí, para nós terminarmos aqui, a gente fala assim, ó, que o Evangelho de Jesus nos inspire e guie em nossa caminhada evolutiva. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, nos tornar receptivos a essas energias vindas do alto. Que possamos colocar o Evangelho na nossa vida. Que possamos, além do Evangelho ser implantado no nosso lar, que possamos todos os dias antes de adormecer, fazer uma leitura, um trecho, para que cale na nossa mente, como em gota-gota, mas que funcione, temos certeza, para que nos tornamos e tenhamos uma vida melhor. Aos bons espíritos que nos assistiram, aos encarnados e desencarnados aqui presentes, gratidão por este trabalho, por esta casa, e por esses 95 anos de tanto acolhimento, de tão bem fazendo para todos que aqui chegam. Fiquem todos junto a nós, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos receber mais uma cantoria, né? Maravilhosa. Vamos aguardar. E depois tem o trabalho de passe. Depois do canto, aguardem que terá o trabalho de passe. Vejam que a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Vejam que eu não sou de cantar, mas estou vestida a rigor para fazer parte do coral hoje. Vou te atrapalhar aqui, Eduardo. Posso ficar?
Mário? Vem, Mário, vem cantar. Então, vamos fazer a aleluia da luz, para que ela Cristo, aleluia. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, mas com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação